Quais as áreas de maior conflito numa família? Sexo, dinheiro, criação de filhos, parentes, comunicação, todas essas. Todas essas são áreas que têm problema. Mas eu queria começar, porque nós vamos lidar com todas elas, eu queria começar com comunicação. Comunicação é fundamental porque ela é a estrada por onde passa a forma de você lidar e tratar das outras. Se você não tem comunicação, não tem como resolver problemas em outras áreas, de finanças, de parentes, de educação de filhos. Então, comunicação entre o marido e a esposa é muito importante. Para começar, eu acho muito importante nós identificarmos, nós definirmos o que é comunicação. Então, vamos lá. Comunicação é o processo de transmitir uma mensagem, um conteúdo, e verificar se ela foi percebida. Então, comunicação é quando eu transmito uma mensagem e verifico se ela foi percebida. Conta essa história que numa manhã, aquele casal, né, que nós conhecemos, aquele casal acordou, o marido acordou tarde, o celular não despertou, atrasado, já saiu assim atrasado, a esposa estava a cuidar dos filhos também para a escola e tinha um bebê e tudo mais. Quando o marido está a sair, lá quase no portão, a esposa grita daqui: "Bem, quando você voltar, tragas pão." Ele só ouviu alguma coisa e disse assim: "Tá bom", e foi embora. Foi um dia terrível no trabalho. Nada deu certo. Em casa, da mesma maneira. O bebê ficou doente, com febre, dente a nascer, então ficava a chorar. As crianças também. Ela estava a desejar o marido chegar e para trazer o quê? O pão. E ele quer chegar em casa e falar: "Ai, vou jantar, acalmar, esse dia foi muito ruim." Quando ele chega em casa, ele abre a porta, a primeira pergunta que ela faz qual é? "Trouxeste o pão?" E ele responde: "Que pão?" Aí o tempo fechou. Ela briga com ele: "Você é assim mesmo e não percebe." "Mas não percebe o quê?" Não visse que eu fui pedir para você hoje de manhã?" "Não, eu vi que você falou alguma coisa, eu acho que tem um dia bom." Eu falei: "Tá bom." Comunicação. O que faltou? Foi transmitida uma mensagem? Foi, mas não foi verificado se ela foi percebida. Então, muitas vezes nós achamos que a outra pessoa percebeu, mas não percebeu, então não houve comunicação. Assim é com as crianças, quando nós damos uma ordem, assim é com o marido, com a esposa. Então, precisamos perceber bem o que é essa comunicação, ok? Para não termos grandes problemas. Agora, qual é a base da boa comunicação? A base de uma boa comunicação baseada na Bíblia. Eu tenho aqui na sua ficha vários textos da Bíblia que eu quero que você leia, e aí eu vou tentar resumir qual é o princípio bíblico para você. E eu vou te acompanhar nessa leitura. O primeiro texto é Provérbios 15, 28. Provérbios 15, 28. Diz assim: "O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal." Princípio: pense antes de falar. Pensa, ora antes de falar, porque o justo pensa antes de responder.
Na hora da raiva, na hora do impulso, você pode falar uma coisa, às vezes até é certo, mas não é da maneira certa. Não é no momento certo. Porque a palavra justa, a palavra boa, ela é verdade, o conteúdo é certo, é falada para a pessoa certa, é falada da maneira certa e é falada no momento certo. Não basta ser só verdadeira. Então, pensa antes de falar. Efésios capítulo 4, 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for conforme a necessidade, e assim transmita graça, para edificação, transmita graça. Fale o que for útil, o que for edificante, conforme a necessidade. Não é para falarmos só para nos aliviar. Ai, eu estava por aqui, não aguentava mais, então eu falei. Aí você, desculpe, vomitou para a pessoa. É isso? Não. Fale o que vai ser útil. Se não vai ser útil, se não vai edificar, se vai destruir, se vai rebaixar, fica quieto. Se não vai transmitir graça, se não vai suprir uma necessidade, fique em silêncio. Assim a boa comunicação vai acontecer. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses 3, 9. Tem um versículo curto, mas é difícil de cumprir esse versículo. Colossenses 3, 9 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Simples. Boa comunicação entre marido e mulher, boa comunicação com as outras pessoas, não mintam. Não, em área alguma. Às vezes, nós achamos que mentir é só inventar uma nova coisa. Às vezes, mentir é omitir uma parte da verdade, é acrescentar um pouquinho. Não minta. Sim, temos que ter sabedoria em quando falar. Sim, às vezes a verdade vai doer, mas é melhor ouvir de você do que dos outros. Porque a mentira, ela gera um ambiente de desconfiança. Quem mente muito acha que todo mundo está a mentir para ela. Porque se eu faço com ele, ele faz comigo. Ela faz comigo. Então, o ambiente de confiança tão necessário num lar, numa família, só é construído com verdade. Agora, às vezes nós preferimos ouvir mentiras do que a verdade. Nós precisamos aprender a ouvir a verdade. Então, você fale a verdade. Você aprenda a ouvir a verdade. Ok? Então é muito importante isso. Colossenses 4, 6 tem outro princípio importante aqui. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Fale da maneira certa. Não mentir diz respeito ao conteúdo, verdade. Falar da maneira certa diz respeito à forma, a maneira como você vai falar. Então, é importante, o fato de eu ser verdadeiro não me dá o direito de ser bruto, rude, sem pensar qual a melhor maneira de falar, qual o melhor momento de falar. Como eu disse para vocês, uma comunicação boa pensa muito bem em o que vou falar, para quem vou falar, quando vou falar, como vou falar. Isso é muito importante. E por último, Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3 tem um princípio muito importante para todos nós. 13, 3 diz assim a palavra do Senhor: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Não fala demais. Fale moderadamente. Irmãs, menos. Fale o necessário. Também não é para ficar mudo.
É para comunicar, é para conversar, é para ouvir mesmo, mas não é para falar muito. Então, aqui 5 princípios que vão nos ajudar na boa comunicação. Pense antes de falar, fale se for edificar, não minta, fale de maneira certa, não fale demais. Tem muitos outros, o provérbio está cheio, mas são 5 para nos ajudar nessa boa comunicação, principalmente entre marido e mulher. Eu só queria lembra que nós vimos na Bíblia que quando Deus criou marido e mulher, e diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam disso, parte da nudez do casal é não esconder nada, é partilhar toda a verdade do que se passa. E vou repetir, às vezes não é fácil falar e não é fácil ouvir, porque nós construímos um ideal de marido, aquele príncipe e tudo mais. E aí quando você ouve, às vezes, o que passa com ele, o que ele fez ou pensou, epa, e vice-versa. Então é importante nós aprendermos que somos 2 caídos, salvos pela graça do Senhor Jesus, mas ainda necessitados de santificação. Então, vamos aprender a conversar, a ouvir. Se você está bravo, espera um pouco. Não guarda a ira, fala, mas fale da maneira certa. Então, comunicação, muito importante. Definir o que é e a base da boa comunicação. Agora, e quando a gente tem um problema, um conflito, como é que eu posso resolver? Uma família madura não é aquela que não tem problema. Uma família madura é aquela que sabe resolver os problemas. Às vezes nós fingimos que não temos problema. Às vezes o homem, principalmente, foge dos problemas da casa. Mas você é líder, faz parte de você. Como é que você vai resolver? Então eu queria sugerir alguns passos para nós aprendermos aqui a como resolver. Então, a primeira coisa importante na comunicação e na gestão de conflitos é identificar qual é o conflito. Meu querido, antes do remédio, você precisa saber qual é a doença. Não vai querer dar uma solução sem antes perceber bem qual é o problema. Então, o primeiro passo na resolução de um problema, de um conflito, é identificar qual é esse conflito. Isso às vezes é mais difícil do que parece. Geralmente não revelamos imediatamente qual é a raiz do problema. Nós falamos aqui, mas o problema está mais lá dentro. Algumas coisas que podem nos ajudar a identificar. Primeira coisa, quais são alguns dos sinais que demonstram que tem algum problema? Por exemplo, silêncio. Você chega em casa, marido, e sua esposa está quieta, não fala nada. Está lá a preparar o jantar, a cuidar do bebê, mas não fala. Epa, tem algum problema. Ou então, esposa, o seu marido, da maneira como ele entra e a maneira como ele fecha a porta e bate, você fala, epa, tem algum problema. Sinais. Choro. Não dormir. Dormir demais. Não comer, comer demais. Então, às vezes, nós temos que perceber esses sinais. Esses sinais não são o problema em si, mas muitas vezes eles estão apontando que tem um problema maior. Outra coisa que me ajuda a identificar um conflito é em que ocasiões ou situações esses sinais acontecem com maior frequência. Por exemplo, se você tem criança pequena, final do dia é geralmente um momento difícil. Criança está cansada, precisa banhar-se, fazer o jantar, papai está a chegar, está todo mundo... Final do dia é... antes de ir para a igreja. Já viu o que acontece?
Estamos atrasados, vamos. E geralmente o marido não ajuda nada, fica sentado falando para a esposa, vai, e ela tem que arrumar 2, 3 crianças a si própria. Ou então, às vezes, elas são muito devagar mesmo, porque está a pentear aqui, está a arrumar acolá. Então, quando é que acontece? Final do mês. O dinheiro já acabou e o mês não acabou ainda. Ou então, antes de viajar ou antes de visitar a sogra. Ou então a sogra vem. Então são momentos. Tem esposas que a TPM, tensão pré-menstrual. O período vai chegar e aí você tem marido por 15 dias, uma outra mulher. Você precisa perceber as ocasiões, as situações que vão causar mais problema. E às vezes, se eu já sei, eu posso prevenir problemas na minha casa. Eu já posso ajudar a minha esposa, ajudar o meu marido a preparar para que esse problema, essas ocasiões não venham atrapalhar mais do que o necessário e causar um conflito maior. Então eu tenho sinais, perceba, eu tenho ocasiões, situações em que eu já sei que ali vai dar problema. Em terceiro lugar, quais são as áreas que geralmente causam problema entre vocês dois? Quais são os assuntos que vocês têm que conversar que geralmente a coisa fica quente? Nós chamamos de assuntos quentes. Uso do dinheiro, parentes, você ajuda a sua irmã, mas não ajuda a minha irmã. Por que deste dinheiro ao seu tio, se o meu tio também está a precisar? Sabe esse tipo de problema? Assuntos de educação de filhos, assuntos de vida sexual, são assuntos quentes. Vocês têm que identificar, e alguns deles vocês vão ter que conversar sim, mas não dá para conversar de qualquer maneira, porque você já sabe que tem a possibilidade de esquentar e explodir. Então, prepara, crianças estão a dormir, ora antes, Senhor, nos dê sabedoria, nos ajude, e aí vai lidar com o problema. Então, são maneiras de ajudar você a identificar o problema. E você vai identificar o problema ouvindo antes de falar, perguntando antes de responder. Só depois de ouvir, perguntar, tentar perceber, aí você traz a solução que você acha. Não traga a solução antes de você perguntar, ouvir, perceber com calma, porque senão vai dar a impressão que você não quer dar a importância para aquilo que aquela pessoa tem a falar. Então é muito importante fazer essas coisas todas, inclusive vimos a pessoa ouve, não fala demais, como diz Provérbios. Agora, como resolver? Primeiro identificar o conflito, depois resolva o conflito biblicamente. E tem um texto muito importante na resolução de problemas. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 4 e 5, diz assim, olha que interessante. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, deixa eu te ajudar, deixa eu resolver esse problema, quando há uma viga, há um tronco, há uma madeira enorme no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A primeira coisa num relacionamento entre homem e mulher, vocês estão vendo o gráfico aí, o homem e a mulher, você vai ajudar a resolver um conflito se você primeiro procurar enxergar a sua parte no problema. Porque às vezes você nem pode ajudar o outro porque você não está a perceber que tem um problema em você. Como é que eu vou enxergar o cisco no olho do outro se eu tenho
uma coisa grande aqui a me atrapalhar. Tira primeiro, resolva a sua parte, tente resolver primeiro qual é a sua parte naquele problema. Nós entramos geralmente para resolver um problema com muita acusação. Não, você precisa, porque você. O que a Bíblia está dizendo é, em primeiro lugar, vira esse dedo, vira o dedo para você aqui. Eu preciso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar aquilo. Aí começa a resolver o problema. Em segundo lugar, encare os conflitos de maneira diversa. Não encare como uma ameaça. Queridos, nós somos duas pessoas diferentes, lembra? Caídas. Então, nem sempre vai encaixar perfeitamente. Vai ter conflito. Vai ter. Você casou com um pecador, marido. Sua esposa é pecadora. Esposa, teu marido é mais pecador ainda. São dois pecadores ainda. Então a possibilidade de ter problema é muito grande. Então vamos aprender a resolver. Não fiquem surpresos. Não adianta fugir. Ah, vamos deixar assim porque ele esquece. Não esquece, vai acumular. Então resolva. Resolva. Marido, não foge. Resolva. Então não encare como uma ameaça. Não encare como um problema, um obstáculo. Ah, eu queria... Para, resolve e aí avança. Encare como uma oportunidade. Uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de você crescer. Então, temos que aprender a resolver na boa comunicação os nossos problemas. Tem 3 coisas que nós podemos fazer em relação aos nossos conflitos. 3 reações que nós podemos fazer. A primeira reação é perdoar. Perdoar no sentido de, tem coisa que você se sentiu ofendido, mas olha, tem tanta coisinha que se você for falar tudo, parar, sentar e tudo você for conversar, tudo que fizeram com você e você fez para outra pessoa, vocês não vão fazer mais nada a não ser sentar e conversar. Tem coisa que você perdoa. Não precisa ter uma grande conversa e tudo. Não, Senhor, está perdoado. Meu marido falou duro demais comigo. Senhor, eu perdoo. Ah, minha esposa, está perdoado. Então, muitas coisas vamos perdoar sem ter necessariamente que ter grandes palestras e conversas. Conflitos talvez que são menores. Então, aprenda a perdoar silenciosamente. Outras coisas, aí tem que conversar. Senta, conversa, esclarece, chega disposto a ouvir e a falar, chega disposto a perceber qual é a sua parte no erro, primeiro e depois no outro, e aí peça perdão, busque perdão. E lembra, se você vai exigir que o outro reconheça o seu erro, você precisa estar disposto a também reconhecer o seu, no mesmo erro ou em outra vez. Então, perdoe, converse e perdoe, ou outras vezes a questão fica tão difícil que não é necessariamente um erro, mas é uma diferença. Às vezes vale a pena nós aprendermos a negociar. Então, você cede um pouco para ganhar um pouco. Não é 100% da sua maneira, não é 100% da maneira da sua esposa. Os dois aprendem a ceder, porque afinal de contas não existe mais eu, ela, eu, mas existe nós. E na construção do nós, talvez entre um pouco do seu desejo, um pouco do desejo, da maneira dela, e aí se constrói uma terceira maneira. Isso chama negociação. Ceder para ganhar. Então nós precisamos aprender a resolver isso. Isso é sabedoria. Isso é quando nós temos uma questão que não é necessariamente errada, pecaminosa. Quando é pecado, aí tem que parar, tem que mudar completamente. Mas quando é uma questão de preferência,
nós precisamos aprender a negociar e não apenas a acusar. Então, como é que eu posso resolver conflitos? Aprenda a identificar o problema e depois aprenda a reagir e a resolver os problemas. Assim, uma boa comunicação vai acontecer. Aprenda então a se comunicar com clareza e gentileza. Quanto melhor a comunicação diária, melhor e mais fácil será a comunicação na hora do conflito. Isso é muito importante. Vamos às perguntas. Veja bem, primeira pergunta. Dos 5 itens dos versículos da base da boa comunicação, qual destes é o mais difícil para você? Pense antes de falar, fale o que for útil, não minta, fale da maneira certa, não fale demais. Qual desses, para você, partilhe um que é difícil para você. Segunda pergunta. Cite um sinal de que há algum conflito e cite uma área de conflito em vocês. Como é que você mostra que você está com um problema? Partilhe. Eu fico emburrada com o bico, toda assim, séria, e eu começo a chorar. Eu quero ficar sozinho. Qual é um sinal que você dá? E 2, qual é uma área que você sente que é um conflito, aquela área, aquele assunto já vai ser um problema, aquele tema já vai ser um problema. Terceira e última pergunta, qual é o mais difícil para você? Perdoar sem falar, conversar e perdoar ou negociar, ceder um pouco para ganhar um pouco? Qual desses 3 é o mais difícil para você? Compartilhem. Vamos crescer na boa comunicação, crescer no aprender a como identificar e resolver os conflitos, que a nossa família vai ser muito melhor. Que Deus te abençoe.